Olá, meus amigos. Ô, queridos, tudo bem? Tudo bem, Tudo graças a bom? Deus. Estão ouvindo bem? Estão ouvindo Sim. bem. Ó, quero pedir para vocês baixar um pouquinho mais a tela para aparecer menos. Isso, Aí, ficou ótimo. isso. Peraí. Pessoal, exato, Gambiarra. assim mesmo. Tava Gâmbia aqui, um artifício brasileiro, peraí. Cara, vocês não mudaram nada, vocês estão os mesmos jovens. Né, eu tô gordo por causa da quarentena. Já tem uma desculpa. Ah, Tu e todo mundo, né, Jojo? tem quarentena aí também, né? O vírus é internacional, né? Queridos, Tem. as crianças estão aí, não? Estão dormindo Já já. estão Tô dormindo, dormindo. né? Aqui já são 10 horas da noite, elas Agora, vão né? dormir. Que bom, que bom. Queridos, em primeiro lugar, quero agradecer muito em nome da PIB, né, que a gente tem essa live pensando justamente naquela membresia da igreja que há anos frequentava, estava conosco e por diversos motivos foram para outros países, né? O nome da live é PIB Sem Fronteiras, que a ideia é a gente resgatar essa comunhão de alguma forma, nem que seja assim, né, pela internet, à distância. Mas que bom, obrigado pela disponibilidade de vocês, sejam muito bem-vindos. Queremos saudar vocês com a graça e a paz de Jesus, tá bom? Amém. Vamos ter um papo bem informal, vamos rir um pouquinho, vamos conversar, vamos lembrar de algumas coisas. Sua mãe tá aqui na live, já, É, Jojo. Dá oi pra ela. Minha mãe, meu pai, minha mãe também estão juntos, né? Alguns amigos aí também. Que legal. que bom. Depois nós vamos editar, tirar o corte de caso venha cair daqui uma hora. Depois a gente vai editar e colocar no YouTube. Aí dá Joia. para o pessoal acompanhar depois, né? Então, a gente tem Uhum. essa possibilidade também de mais pessoas depois assistirem e estarem conosco, até porque o pessoal está se acostumando ao horário, né? Porque normalmente a live a gente faz na terça-feira à noite, mas para fazer com vocês seria muito tarde, né? Não só com vocês, como todos os outros. Ficaria praticamente 3, 4 horas da manhã, daí não tem como, né? Então, o pessoal está se adaptando ao horário do sábado à tarde, que é um horário novo para nós, é a segunda live que nós temos assim. A primeira foi com o Fernando, vocês participaram também. Eu queria É perguntar isso. de cara assim para vocês, né, para aqueles que talvez não conheçam muito bem vocês, não tenham, não conhecem a família, né, o pai de vocês, os irmãos, mas enfim, eu queria que vocês contassem um pouco para nós de como vocês chegaram na igreja, da onde que é a tua família, vocês são natural de Santa Catarina ou de fora. Fala um pouco sobre vocês quando crianças, o que que vocês, como vocês se encontraram na igreja, na PIB. Uhum. Quer começar? Pode começar. Tá, eu começo. A gente se mudou para. Nós somos. Eu, minha família, meus pais, né? Meus irmãos, a gente saiu de São Paulo em 1998, início de 98, para morar em Florianópolis. Meu Uhum. tio já morava lá e meu pai. Hoje mesmo está falando sobre isso, né? Ele precisava morar num lugar mais tranquilo, com uma melhor perspectiva de vida para os filhos, né? Para gente, futuro. Aí a gente conhecemos Floripa, aí até falei pro meu pai, isso que é Brasil mesmo? É tão bonito, Nem parece, né? né? Parece, né? E, e aí a gente se mudou e começamos a participar de uma igreja na Batista, no Sacos de Limões, com o pastor Erovaldo. Uhum. E para um amigo que eu trabalhei junto, a gente me convidou, o Kleber Maia, o antigo Kleber Maia, me convidou para ir num retiro da PIB em 99 e eu fui, e quem era o preletor era o pastor Paulo. Ai, E eu fiquei muito, muito impactado, na época, em Mas, 99. E eu falei meus pais, a gente tem que ir para essa igreja. E eu convidei, né, falei para todos nós, né, íamos na PIB. A partir do momento do primeiro culto que nós fomos, nós nunca mais deixamos de sair da PIB. uhum. Então Qual cidade de São Paulo que vocês vieram? eu nasci na capital, morei minha vida toda na capital praticamente. Um Uhum. pouco fora da capital, assim, em Anguera, mas a maior parte da vida eu fui na capital. Eu sou de São Paulo mesmo, cidade de São Paulo. Entendi. E a Tabata? Eu sou natural do Rio de Janeiro e nasci numa cidade no interior do Rio, digamos assim.
na cidade de Serra, em Nova Friburgo, e pequenininha a gente foi para onde a minha avó sempre morou, lá no Rio de Janeiro, que é mais região metropolitana do Rio, Baixada Fluminense, fica bem pertinho da capital, quilômetros. E, e quando eu tinha uns 15 anos, eu e minha mãe, a gente se mudou para Floripa. A minha tia, a Marie Rolim, ela já morava em Floripa há bastante tempo, e ela já frequentava a PIB também. Então, acabou que eu fui para lá através dela. Que legal. E a Papai gente foi, muito. mais ou menos, era no ano 2000 que a gente foi para 2000. Isso. Uhum. Me diz uma coisa, João. Qual o nome do teu pai? Eu só conheço ele por Nunes. O nome completo do meu pai é José Nunes Rodrigues Filho. Nunes, né? José Nunes, né? Isso. Legal. Sara, tua mãe está aí com a gente também. Os Sim, irmãos. Tá. O Nunes também tá, né? Eu não vi ali. Eu vi. Tá aí. A Bianca também está aqui Eu não com sei se eles você. estão, porque o horário para eles é mais cedo, né? Eles têm criança também. Não sei Daniel, se eles... teus irmãos. Daniel, o Felipe e o Paulinho, né? Paulão, O né? Que tá com Felipe, 7 anos. o Felipe está lá na congregação, né? Que é o nosso pastor lá na congregação de Bituba. O Uhum. Daniel, que é líder de um grupo de discipulado com a Rafaela. E o Pedrinho, né? Paulinho. Deixa eu fazer só. Paulinho. Paulinho, Paulinho, não, deixa eu Pedrinho. fazer um parênteses. O Paulo foi com a gente para o PV ano passado. Isso. Sim. E foi a primeira vez que ele foi no PV, né? E quando eu voltei, eu falei para o Euclides, eu fiquei encantada com ele. Eu fiquei É um encantada menino. com a educação dele, com o jeitinho dele, com tudo, sabe? Que menino, sabe? 10. 10. É. 10. O Paulinho, assim, é um menino encantador. E Taba, também fala um pouquinho sobre a tua família. Obrigado. Pais, tens irmãos? Não. Não Sou tem, filha única. Eu sou filha única. Que legal. E como que vocês se conheceram em Floripa? Na PIB, Na PIB, Na na mocidade. mocidade. na mocidade. Que ano foi isso? Foi que a gente conheceu na mocidade foi 2004, acho. Assim, digo, a gente se conhecia de vista antes. Desde que a gente frequentava, a gente já meio que se esbarrava por lá, mas não tinha muito contato, a gente não conversava muito. Aí em 2003 ou 2004, eu comecei a frequentar mais a mocidade, e daí a gente começou a conversar. Que Daí legal. a gente Que legal. namorar no mesmo ano. É, Em 2004 a gente começou a namorar e casamos em 2006. casamos em 2006. A Sara chorou. Por que ela chorou de emoção? De emoção. Minha mãe passou Uma esse tipo. querida. Ela é muito querida. Muito amada ela, muito querida. E Então, a gente, mas. Pode então, falar. eu conheci a Tab de vista já de 2001, na verdade. Tinha um rapaz na época que gostava muito dela e ele falava o tempo todo da Tab para mim. E aí eu conheci por causa dele. O tiro saiu pela culatra, né? Pois é, né? E aí, quando ela começou a participar mais da mocidade, a gente fez amizade. Tínhamos os mesmos interesses, e a gente fez uma amizade muito legal. E então a gente começou a namorar relativamente rápido, né? E casamos rápido também. Um ano e 7 meses já foi o namoro e o noivado. Uhum. Foi rápido. Estamos aí até hoje, 2006, 14 Amém. anos casados. Amém. Amém. Quem era, pensando na PIB, assim, como membros da igreja que vocês eram, que vocês casaram naquele período, quem foram as pessoas mais próximas, assim, que marcaram a vida de vocês na PIB naquele tempo ali? Casamento? Olha, a gente pode falar por nós dois ou por mim, né? Mas o Jason sempre marcou muito a minha vida. Pastor Denis. Pastor Denis. Isso, pastor na época era dos jovens, né? Uhum. O pastor fez uma grande influência na nossa vida também, pastor Denis. No início, né? Aham. Que legal. Tá, e daí casaram, tiveram filhos aqui em Florianópolis, né? Isso. Foram né? Foi o primeiro, foi só o aqui, primeiro, né? Juju? O segundo já foi fora, né? Thomas nasceu em 2016. Isso. 2016.
de 25 de setembro, Ele vai fazer na 4 próxima anos. sexta. Ele vai fazer 4 anos. Aniversário. Que legal. Já 4 anos já. Vamos passar rápido. Que legal. E o que que aconteceu que veio essa ideia ou essa possibilidade de vocês saírem de Florianópolis, irem para fora do Brasil? De onde veio a ideia ou a oportunidade? Foi um projeto de vida. Ah, eu já conhecia um pouquinho da Europa. Em 2010, quando eu fui para a Bélgica, gostei muito. A trabalho. A trabalho, né? Foi a trabalho. Mas naquela época eu não tinha sido impactado em pensar em morar para cá, para esses lados. Nunca tinha pensado na possibilidade. Mas a primeira viagem que a gente fez foi em 2014, que a gente fez uma viagem de passeio, de férias. A gente rodou vários países aqui na Europa. E especialmente a Suíça, que encantou muito com a natureza. A natureza, a organização, a eficiência do país. Chamou muito a nossa atenção. É claro que essas coisas também tinham outros países. Sim. Tinha na Bélgica, tinha na Alemanha, na Áustria, vários lugares muito bonitos. Mas aqui, especialmente, a natureza encantou muita gente. Bastante. Assim, a segurança do como o país funciona, a mentalidade, né? Então foi muito legal. Aí a gente pensou nessa possibilidade. Por que não a gente se mudar para a Suíça, né? Porque a Tabata era cidadã alemã. A mãe Aceitou, dela, né? a mãe dela é cidadã alemã, o avô dela era alemão, então a gente tinha essa possibilidade de morar aqui. Aí ela já tinha o passaporte, né? Não lembro se você já tinha passaporte. Não, acho que a gente fez Fez o tudo. passaporte, né? Tá, aí a gente pensou, bom, vamos iniciar esse projeto, vamos colocar em relação. Aí a gente sentiu muita paz de vir morar aqui. Então a gente pensou primeiro em ter um filho no Brasil, os nossos pais curtiram um pouco, a família, né? E depois vim morar aqui. Então a gente começou um projeto. Então a gente, em 2015, voltamos para cá de novo, com outros olhos, né? Tentando vendo o país de uma outra forma, em relação ao trabalho e tal. Vimos que era um país muito difícil de entrar, estrangeiro. E a gente foi trabalhando. Em 2017 eu tentei umas vagas, não deu certo. Em 2018 deu certo, né? Porque eu contratei uma empresa que me ajudou a levantar os documentos necessários para que a gente conseguisse chegar aqui com os vistos aprovados, né? Com residência de 5 anos, tudo certinho, legal. A gente não viria se não fosse assim. Não entendi. Deus move a gente de uma maneira ilegal. Então a gente fez o que tinha que ser feito. E aí eu procurei 2 vagas, eu procurei um trabalho, achei 2 vagas, passei nas 2 na época, e ainda eu tive a oportunidade de escolher, né, o trabalho, foi um momento bom. Em 2018 a gente se mudou para cá. Foi um ano assim muito estranho, porque a gente se mudou para cá com a felicidade de vir para cá, mas ao mesmo tempo nossos familiares, nossos pais tiveram muito problema de saúde, meu pai e minha sogra. Isso. Foi meio turbulento essa parte, bem antes da mudança. Mas enfim, resumindo, foi essa. A minha mãe tá lembrando que eu também tenho ascendência alemã, só que esse perdeu todos os documentos, o meu tataravô perdeu a cidadania alemã, e tem gente que nem sabe onde nasceu, então era praticamente quase impossível obter a cidadania. Mas enfim, resumindo é isso. A gente planejou durante 3 anos mais ou menos, 4 anos, né? 3 anos para vir para cá. Estudando a língua, tudo. A gente começou a estudar o alemão no Brasil. Isso que eu ia perguntar, assim, como é que foi até para a Tabata, assim, em relação ao filho, né, e a você também, como foi essa adaptação? Uma cultura totalmente diferente, né, um país, não só a língua, mas a cultura também bem diferente. Como foi esse início para você, Tabata, morando aí? Aham. Como a gente já tinha vindo aqui, a gente tinha mais ou menos uma noção, né, de como que funcionava. E por eu ter também família de alemães, assim, eu já tinha um pouco de noção de como ia ser, assim, que o povo já é mais reservado e tudo isso, então estava tranquila quanto a isso, não. A gente já veio assim preparado, já para essa diferença cultural, né? Então foi tranquilo, assim, com relação a isso. Daí até bom, assim, porque a gente não cria muita expectativa, porque daí quando
acontece alguma coisa assim de alguém te tratar melhor ou ser mais perto, você é pego de não pego de surpresa, mas assim, você fica feliz, porque não era uma coisa que você esperava, né? Então, nesse sentido foi tranquilo. Tá E o certo. menino na escola? Thomas. Então, aqui, como ele veio com 2 anos e as crianças só vão para a escola a partir dos 4 ou 5 anos aqui, dependendo do mês que nasceu. Aí, então, ele não vai na escola ainda. Ele Entendi. vai Você no trabalha próximo. fora aí, não? Não, não, só em Não, casa. em casa. Que legal. Que bom poder estar em casa. Tá, aí veio depois o próximo, né? Sim. Daí o Luca nasceu aqui e até foi uma experiência muito boa, assim, porque a gente teve todo o auxílio aqui, foi muito bom, mesmo numa época difícil, que foi da pandemia, né? Mas, assim, a doença já estava relativamente controlada aqui na Suíça quando ele nasceu. E, graças a Deus, o Jojo conseguiu participar comigo no parto, que Ai, a que gente bom. tinha medo de que ele não pudesse, porque em alguns países aqui, como a Alemanha e em alguns lugares, o pai não estava mais podendo participar dos partos nos hospitais para evitar que assim, o fluxo grande de pessoas, né? Então, mas graças a Deus deu tudo certo, ele conseguiu participar do parto e só não pôde ficar lá, né? Eu fiquei sozinha com o bebê, mas assim, só tenho assim elogios porque foi muito bom assim o atendimento, sabe? E Legal. mesmo assim, mesmo eu tendo me preparado com a língua, tudo, eu não sou assim fluente, digamos assim, porque eu passo muito tempo em casa, né? Uhum. O meu filho ainda não vai na escola, então eu não tenho muito assim contato, a gente vai na igreja e tudo, mas assim, eu não consigo praticar muito o alemão. E até tem a questão do dialeto, que depois a gente pode comentar mais sobre isso. Mas assim, foi super tranquilo no hospital, porque as pessoas, as enfermeiras e toda a equipe eram muito pacientes, falavam devagar, ajudavam bastante. Foi ótimo, assim, graças a Deus. Eu agradeço a Deus que foi tudo bem, assim. E fazendo um parênteses nessa era, no nascimento do Luca, houve um pequeno problema na participação, porque no momento que eu fui que a Fábio foi ter o Luca, Na entrada do na entrada do hospital. hospital, mudou a regra para os Hum, pais participarem, os pais não poderem mais participar. Na hora eles barraram ele na entrada, só que a gente já tinha se informado antes e trocado e-mails e telefonado para deixar tudo certo de que ele ia poder. Então, na hora deu assim Eu tive que mostrar meu e-mail, um meu apuro. celular, com toda a conversa que eu tive com o hospital, que eles já graças tinham a Deus. autorizado. E Foi um foi susto, um mas susto. chorei lá na entrada, quase parindo. Não, ele tem que comer. Mas no fim deu tudo certo. Já pensou que está de fora desse momento, né? Não, mas como é bom ver, né? Deus Deus cuidando de cuidando tudo. de cada detalhe, né? É, Graças a Deus, né? Que bom. graças a Deus. Tá aí, o A gente se próximo sentiu filho, guiado por Deus. próximo filho vai ser na Suíça, na Alemanha, vocês já estão programando isso, não? Próximo filho? Por enquanto, dois, assim, a gente não tem nenhum outro plano de outro filho, não. Deus nunca não nos moveu nesse sentido, né? A gente Deus é sempre. que sabe, Deus mas é que sabe, mas a gente colocou dois, né? 2 é um bom número. É um bom número. Tá E bom. só para esclarecer, nosso filho não é suíço, tá? Nasceu na Suíça e não adquire nacionalidade suíça. Ele é brasileiro e alemão. Ah, legal. Dupla cidadania, né? Mas Eu daí, não posso dizer, né? mas daí, Jojo, foi opção tua? Não, a Não, é Suíça não regra do a Suíça país. não permite que um filho que nasça aqui se torne cidadão. Não é somente por sangue. Entendi. Ah, Os pais eu não brasileiros não sabia. tem como. Não. Só depois Entendi. de 10 anos 10 pode anos se a criança candidatar à pode nacionalidade. entrar com. Entendi. Entendi, Interessante, não entendi. sabia disso. Olha só, tanto o Jojo como a Tabata eram conhecidos por ser pessoas bem ativas, né, na igreja, assim, bem dinâmicas, cheias de amigos, né, muita conversa, muito bate-papo. Eu lembro das conversas até com o Juninho, a gente se reunia às vezes, né? Como é chegar num país totalmente diferente nesse sentido, né? Eu acho que é um país, pelo menos a gente tem uma percepção vindo de longe, de um país um pouco mais frio, né?
como é a questão dos relacionamentos? Assim, vocês conseguiram fazer boas amizades? Vocês têm famílias bem amigas, bem próximas de vocês? E também perguntando sobre a questão da igreja, né? Como foi a adaptação à igreja? Se vocês conseguiram se inserir bem na igreja, na congregação, na comunhão? O que tu me fala em relação a isso, João? Foi difícil? A gente, quando eu consegui emprego, na mesma época eu já procurei uma igreja no Brasil, Ó, falando no Juninho, eu procurei uma igreja no Brasil, lá no Brasil, uma igreja batista. E a gente achou uma igreja, eu entrei em contato. No Brasil não, aqui na Suíça. No Brasil, mas que era aqui na Suíça. Eu entrei em contato, a gente para cá, e a gente já começou a participar da igreja. E então a gente começou a se envolver na igreja, né? E como você falou, a cultura é completamente diferente, né? As pessoas são mais distantes, e não é porque elas são ruins, é a natureza delas é manter a timidez, um pouco do ostracismo. Elas são mais fechadas. Elas adoram que você dê um abraço, adoram que você fale, que você converse, que você chegue nelas, né? Mas elas não têm muito essa proatividade. Na igreja, é claro, é um pouco diferente, né? Quando a gente fala de igreja, está falando de corpo de Cristo. E as mesmas palavras que a gente usa, Espírito Santo, o poder de Deus, o corpo de Cristo, eles também usam igual. A maneira deles se expressarem é diferente. Mas assim, tudo que a gente prega em relação à fé cristã, tudo que a gente defende, tudo aquilo que a gente valoriza, é como eles vivem também, numa outra perspectiva. Então, os relacionamentos, a gente tem relacionamentos, a gente tem um casal de amigos suíços, e o que nos aproximou foi porque eles moraram no Brasil. Ele morou no Brasil, o pai dele era missionário, então ele fala português. Então, aproximou a gente, né? E a esposa dele também fala um pouco de português, e aproximou bastante, né? E outro fato é que eles são pessoas muito abertas, né? Esse casal. Então, eles são um pouco diferentes do padrão suíço. Então, isso ajudou a gente a se aproximar. A gente criou uma amizade legal, assim, né? Mas, assim, a gente não tem muitos amigos, tá? Do povo daqui, da igreja, foi um casal que a gente fez de amizade da igreja daqui. A gente tem amigos da Alemanha, tem amigos da Tabata, aqui perto do bairro. Mas da igreja a gente fez esse casal de amigos. E outro fator que ajudou a gente a ter amizade com esse casal foi porque eles não se importam de falar o alemão com a gente. O português e o alemão. A gente vive trocando entre o português e o alemão para a gente se entender. Porque uma barreira de distanciamento que acontece aqui, que talvez seja um pouco difícil para o pessoal do Brasil entender, que é difícil, é porque o povo aqui gosta, eles falam o dialeto suíço-alemão. E é completamente Diferente do alemão. do alemão. Então a gente mora na parte alemã da Suíça, Cantão Zurique, a parte alemã. A parte alemã da Suíça, ela tem dezenas de dialetos diferentes. E às vezes eles mesmos entre eles não se entendem. Então é normal eles crescerem ouvindo, por exemplo, estrangeiro falar alemão, e eles respondem em suíço-alemão. É uma maneira deles, eles cresceram aprendendo a se comunicar desse jeito. Então, se você entende bem o dialeto, você se integra bem. Se você não entende, você fica um pouco distanciado. Isso é natural. Isso é como o povo funciona. Eles mesmos, quando se mudam de lugar, têm essa dificuldade de fazer amizades. Então, é uma característica do povo. Então, a gente entendeu dessa forma e a gente não criou a pressão de ter que ter 10 mil amigos, né? No Brasil, a gente tinha bastante amigos, né? Nós temos muitos amigos, né? Então, a gente só não criou, assim, extremamente expectativa de fazer muitos amigos, porque isso não ia acontecer. O que prejudicou um pouco nesse último ano foi por causa da pandemia, né? A pandemia deixou a gente bem isolado. Foi um fator bem negativo, não só para a gente, mas para todo mundo, né? Mas foi basicamente isso. Juninho, tá aí também, Daniel Cobra. Se alguém tiver alguma pergunta para eles, podem fazer também. E o que eu queria perguntar é o seguinte: vocês estão na igreja brasileira, então? Vocês continuam nessa igreja? Suíça. Suíça. Não, só a informação veio daqui, mas a princípio é a igreja suíça. Tanto você como o Daniel, o próprio Felipe, né, agora depois do seminário e tudo mais, ele tem esse chamado pastoral, hoje é pastor. Mas eu sempre vi vocês, uma impressão minha, assim, sempre vi vocês pessoas muito sérias na palavra.
muito sérias. Já estamos vendo isso no Paulinho também, né? Então, assim, o que você me diz a respeito da igreja em relação a ser uma igreja cristocêntrica, de uma palavra boa, de uma palavra inspiradora, edificante, em relação à igreja brasileira e suíça? Qual é a diferença? Como tu pode nos falar a respeito disso? Você conheceu, claro, a igreja batista do pastor Paulo, né? Hoje ausente, mas é aquela época que você vivia na PIB, e hoje você está numa outra igreja. Me fala um pouco sobre essa questão da doutrina da igreja cristocêntrica. Qual é a grande diferença, ou se há diferença? Não, basicamente não há diferença entre a igreja ser cristocêntrica. O que acontece é que as igrejas, de modo geral, reformadas e católicas passam por alguns problemas na Europa, também na Suíça. Embora a Suíça seja um país cristão, basicamente, né, de uma maioria cristã, que elas se apegaram muito aos métodos e as igrejas acabaram se esvaziando. E aí os movimentos das igrejas livres, que é chamada de igreja livre, a igreja batista aqui é considerada uma igreja livre, que não segue uma raiz ortodoxa definida, Sim. né, como a presbiteriana ou luterana. Então, elas são igrejas que crescem, são igrejas que mais estão crescendo, as igrejas que são igrejas livres, mas essas igrejas, elas são cristocêntricas, são igrejas que têm são trinitarianas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre presente, igreja missionária, igreja que participa, igreja que se envolve, igreja que faz missão em outros países, o envolvimento da comunidade cristã em células, grupos de discipulado, coisas exatamente iguais à PIB. Assim, a gente vê, mas a gente não percebe isso muito na nossa pequena experiência ainda nas igrejas tradicionais reformadas e católicas. Nas igrejas livres isso é mais comum. E uma questão de que você perguntou da diferença, a gente percebe essa diferença. O brasileiro, nós, PIB, né? O PIB de Floripa, nós somos muito mais emocionais. Nós somos pessoas que se engajam, que gostam de se envolver e fazer e mexer. E às vezes peca um pouquinho no compromisso, mas na emoção, no amor, ser do amor, do abraço, a gente é muito bom. A gente é muito bom nisso. O povo daqui é um pouco menos, mais restrito, mais reservado em relação a mostrar as emoções, mas são extremamente engajados. Assim, o compromisso com a fé cristã é absurdo. A gente percebe isso se a pessoa tem que ir para um outro país ou para um lugar, um compromisso muito sério, ele tá levando aquilo muito sério. Ele leva aquilo extremamente a sério. Não porque é uma lei, porque ele entende que servir a Deus é uma coisa séria. Então, ele não leva na brincadeira. Então, eu não vou dizer que isso é um fator que na PIB, no Brasil não tem, aqui tem, não é isso. Eu só falo que isso, para mim, é uma coisa que se destaca um pouco mais, né? Que no Brasil, o que destaca é o nosso calor emocional, o nosso afeto, o nosso carinho. Então, essa acho que é a que fica de diferença, assim. A igreja é uma igreja grande e as igrejas protestantes, elas são muitas, são a média de quantos membros cada igreja. A gente conversou com o Fernando um pouco sobre isso. O Fernando se impressionou de ver o quanto existem poucas igrejas evangélicas, poucas igrejas protestantes sérias, e como as igrejas são pequenas, né? Uma igreja grande é 200 pessoas. Como é essa igreja e o que tu tem visto aos arredores em relação à igreja protestante? Eu não tenho essa informação que o Fernando teve do Brasil, de Portugal, de quão grande é uma igreja na Suíça, ou pequena. O que a gente percebe, no entanto, é que as igrejas, tanto católicas quanto reformadas e as igrejas livres, são bastante presentes, né? Mesmo que há dificuldade da igreja protestante se manter e a católica, né? Basicamente a Suíça é um país evangélico, né? Cristão, né? Um país que participou da reforma. Então, o cristianismo é muito mais presente, provavelmente, que em Portugal. Mas tem, desculpa interromper, mas tem igrejas grandes, sim. Tem que a nossa prima participa na Alemanha. É verdade. Nasceu daqui. A igreja sede. Não, a igreja sede é daqui de Zurique. Daí eles implantaram uma em Munique e depois uma em Berlim. E é uma igreja grande que eles fazem mais de um culto, acho, por domingo, de bastante membros.
que participam. Bastante. E assim, em números, né? Mas acho que a Maia disse, acho que mais de 1.000 pessoas, né? Lá na de Munique, né? De Eu não Munique. sei daqui de Zurique, mas imagino que seja grande também, até Ah, por ser a pioneira, digamos assim, né? Que implantou igrejas em outro país. Igrejas grandes. Nossa igreja não é tão grande, é menor. Tem uns 200, uns 150 menos, acho. Acho que nem 200, uns 100. Mas legal que você falou que tem os discipulados, grupo de discipulado, né? Legal isso. Isso dá a oportunidade de se aproximar mais das famílias, né? Uhum. Sim. Vocês já estão se envolvendo de alguma forma na igreja, assim, com o ministério, alguma coisa, não? Olha, eu acho que Parou isso tudo. iria ser uma possibilidade esse ano, mas Com a com a pandemia isso ficou ficou complicado. comprometido, assim. Até tinha conversado com um colega da igreja, que a gente tinha participado de ministério de liderança, de liderança de pequenos casais no Brasil, mas acabou que a gente não teve mais conversas, até por causa que veio a pandemia e tudo ficou muito distante, né? Entendi. Fala, já que a gente tocou no assunto da pandemia, né? Vamos falar um pouco como tem sido esse tempo para vocês. Iniciou quando aí na Suíça essa pandemia, essa quarentena? E como tem sido esse período para vocês, para as crianças? Como está sendo esse tempo de pandemia? Já terminou? Como é que está aí? Começou basicamente ao mesmo tempo que aí vocês começaram também, acho que em março, né? Um pouco antes. Março. Que começaram assim, começaram a tomar umas medidas um pouco antes do que aí no Brasil, mas assim de que as escolas fecharem, as coisas tudo foi mais ou menos próximo que aconteceu aí em Florianópolis. E mas assim eles conseguiram agir de uma forma assim que não vou dizer que que o surto acabou, né? Mas os casos diminuíram drasticamente, assim, com o fechamento de escolas e as pessoas trabalhando de casa e tudo mais. O Jojo também começou a trabalhar de casa, não lembro se foi em abril. Foi em março, final de março. Em março mesmo ele já começou a fazer home office. E, e agora tá assim mais tranquilo. Há um mês atrás acho que os casos começaram a subir um pouco mais. Assim, Férias, né? que daí começou o verão e daí o suíço, ele gosta de aproveitar muito o verão, ao ar livre, porque aqui os dias quentes são poucos, né? Então eles querem aproveitar e aí os casos começaram a subir um pouco mais, assim, em torno de 100 por dia. Daí eles 200, já começaram a tomar outras medidas. E daí, a máscara, né? aqui não era obrigatório o uso de máscara, só em alguns estados, em algumas cidades de alguns estados. E de repente, como começou a aumentar, então praticamente quase todo o país Tem alguns cantões, aqui no Brasil é chamado de estado, né? Aqui é chamado de cantão. Tem alguns cantões que não aderiram à máscara. Então, até conversando com um colega de trabalho, tem um cantão aqui do lado que ninguém usa máscara. Aí ele tá com a máscara dele, ele vai pro outro cantão, entra no mercado, não precisa usar máscara. Aí ele volta para cá, esquece a máscara, não pode entrar no mercado. Coisa, gente, que coisa. daí, assim, tá relativamente controlado, né? Mas os casos existem, assim. Então a gente toma todo o cuidado, a gente evita de ficar também se aglomerando, óbvio. E o suíço não é muito de se aglomerar mesmo, então é mais. Agora você falou uma coisa, né, que são poucos os dias quentes, né? Foi muito difícil a adaptação com o frio. Pouca neve, né? Olha, isso é até engraçado. Não, isso é até engraçado. engraçado, assim, porque até os amigos do trabalho dele ficam Me zoando. fazendo brincadeira. Mas você é um brasileiro, onde já se viu gostar de frio? Porque nós dois, a gente gosta muito de frio. A gente gosta do inverno, a gente não gosta de calor. Então, pra gente é tranquilo. A gente aproveita, claro, no verão e de ficar ao ar livre,
Mas, assim, o inverno pra gente não foi problema. Pelo menos a gente está há 2 anos só, né? E os 2 invernos que a gente passou aqui foi muito tranquilo. O primeiro foi ótimo porque nevou um monte, então era super novidade, a gente amava sair pra rua, ver a neve, brincar e tudo. Aí no último inverno não teve quase neve e a gente ficou super decepcionado. Sério? Ficou Só triste, frio. poxa, a gente queria neve. É, E para a gente é tranquilo, e assim, questão de luminosidade, porque os dias são mais curtos no inverno, né? Mas assim, foi tranquilo, pelo menos nesses 2 anos, né? Eu digo assim, porque tem gente que diz, ah, não, vocês só vão se acostumar mesmo depois de tantos anos. Não sei, assim, em 2 anos para a gente tá tranquilo. oi, pessoal. Tem uma gente. Então, a Tabi gostou muito de frio desde pequena, até pela influência da mãe dela. A mãe dela sempre gostou muito de frio, né? Apesar de eu ser do Rio de Janeiro e lá é um calor insuportável. Quando eu tenho que ir para lá, eu sofro com calor, eu não gosto, eu fico super irritada. Mas, não sei, eu amo o frio, eu gosto muito. É, e eu, Gosto de estar no frio. no meu caso foi porque, como eu tive asma e a umidade sempre atrapalhou minha saúde, né? Então, quando eu viajei para cá, o clima frio, eu me senti bem. O seco, O né? seco, o Aqui é clima seco. bastante seco, então isso faz Então, bem faz para. bem para mim. Eu não fico com rinite, não fico com asma, não tenho nada. Então, eu fez eu gostar mais ainda do frio. Eu não conhecia o frio exatamente, eu conhecia o calor, né? Brasileiro, né? E quando eu conheci o frio, houve uma sinergia assim. Mas é que é muito diferente, né? A gente sempre ouve isso, né? Que aqui a gente praticamente não sente só quando vai pra rua, e quando a gente vai pra rua no frio, a gente tem as roupas adequadas, então você não passa frio praticamente, né? E todos os Sim. lugares têm aquecimento, então é muito tranquilo nesse ponto. Acho que a gente passa mais frio e mais trabalho aqui no inverno. Muito, aham, porque dentro de casa é frio, daí você coloca não sei quantas meias, não sei quantas roupas, vai dormir com um monte de roupa, moletom e mais os edredons. E parece Parece que que a nada. roupa tá molhada. Eu costumo dizer que tem um amigo nosso alemão que morou muitos anos no Brasil, e ele falava que ele nunca tinha passado frio na Alemanha, mas no Brasil ele sempre passou frio. Bem, você viu o comentário da Elo? Tabata, sempre doce, saudades. Ah, linda, saudade, Elô. Manda um beijo pra ela, Tabata, porque senão morre. Dá um Deixa negócio, Leo. A Keila também entrou, mandou um oi para vocês, a Keila. Keila, Teve aqui, visitou a gente. teve o Juninho, teve a Thaís, teve meu pai, teve algumas pessoas que comentaram também. Legal. E me diz uma coisa, pensando um pouco no futuro, assim, né, vocês têm alguma coisa definida? Assim, claro que nós estamos nas mãos de Deus e a gente traça o plano, mas Deus é que tem a última palavra, né? Mas quais são os planos, assim, ficar definitivamente por aí? Tem um prazo para vocês voltarem ou irem para outro país? O que vocês estão pensando em relação ao futuro? Olha, a Até gente para a gente pensa. estar orando, até para estar orando por vocês, né? Para a gente estar. Claro, claro. Olha, a gente pensa como conversei com meu pai hoje mesmo, né? Nós somos forasteiros desse mundo. Nós somos como o vento que Deus direciona para onde Ele quer. Então a gente se É. sente na mão de Deus. A gente sentiu de vir para cá. Estamos bem. Se Deus nos mandasse voltar para o Brasil, voltaríamos tranquilamente. Não temos problema com isso. Então, o nosso desejo é ficar por aqui, né? Existe a possibilidade também da gente ir para a Alemanha. Eu poderia ter algumas vantagens em relação a ir para a Alemanha, no caso de eu me tornar cidadão alemão, que é um desejo que eu gostaria de ter. É uma possibilidade. Então, se isso seria uma possibilidade futura, né? De acontecer de ir para lá. Até porque ela é alemã também, então ela pode ir quando ela quiser ir para lá, né? Mas basicamente os países que a gente gosta muito são os países que ficam ao redor, que é a Suíça, a Alemanha e a Áustria. Os países que têm Alpes, que têm natureza, são os países que a gente gosta, assim. Que bom. Tava também, é isso mesmo, né, Tava? Onde tem um sonhozinho assim, um dia eu quero voltar para o Brasil. A gente nunca disse que não, né? Mas a gente gosta bastante de morar aqui. Que bom.
a segurança que a gente é muito bom, é muito tranquilo. Uhum. Legal, No legal. Brasil a gente não tem essa segurança, infelizmente. É verdade. Tá cada vez pior. A Heloísa falou assim, ó, quem não manda beijo para mim é riscado do meu caderninho. Beijo, Elô! Não me risca do caderno. Ela está em São Paulo, né? E deixa eu perguntar uma coisa. A gente tem essa live também pensando naquelas pessoas que gostam do exterior, gostam de viajar, gostam de passear e também, quem sabe, pensando na possibilidade de morar fora, né? E eu lembro que a Fernanda e a Isabela falaram um pouco sobre Lisboa, das dificuldades e tal. Eu conversei com o Daniel também, o Daniel e a Cíntia, sobre o conselho que eles dariam para aqueles que pensam em ir para a Europa. E falando com vocês a respeito da Suíça, ou dessa região que vocês conhecem, qual é o conselho que vocês dariam para aqueles que talvez pensam em viajar para aí, tanto para passear ou para morar? Quais são os pontos fortes, as dificuldades em relação a outros países? O que vocês podem falar para aqueles que de repente têm um sonho? Puxa, eu queria não só conhecer a Suíça, como quem sabe morar na Suíça. É um ponto um pouco difícil, assim. Alguns países da Europa é mais fácil você entrar e morar. Como o Fernando falou, né? Portugal é um dos poucos países que forneciam chances das pessoas ir morar. Na Suíça é bem difícil. A Suíça é um país muito restritivo, muito conservador. Embora 25% da população aqui é estrangeira, eles não apreciam tanto que muita gente vem morar aqui, porque eles querem que o país continue pequeno. É uma mentalidade do povo. Para quem eu tenho dois conselhos para quem quer morar, para quem quer conhecer. Para quem quer morar, eu falaria primeiro para vir aqui conhecer e pelo menos ter se tivesse uma cidadania europeia que facilite a entrada no país, Facilita bem, facilita né? bastante. Eu não tenho, a gente está aqui porque ela tem. Se eu não tivesse, ia ser praticamente impossível, né? A gente Vir morar aqui vir. é bem complicado. Então você tem que ter um passaporte europeu para ajudar, para facilitar o processo. O visto para brasileiros é muito raro e agora com a pandemia é cada vez mais raro ainda. Então você tem que ser um especialista em um assunto, dominar muito para poder ter uma chance. E isso é bem difícil. Então eu não vou dizer assim, eu não vou desaconselhar a pessoa a desistir. Só que ela vai ter um caminho bem duro pela frente. Outro ponto a considerar fora o passaporte é a questão da cultura. Para isso que tem que vir conhecer, Tem que estudar, né? tem que estudar o idioma, qual parte você vai morar, se quer morar na parte italiana, quer morar na parte francesa, quer morar na parte alemã. É que aqui são 4 línguas oficiais. O país é bem pequeno, mas é bem diverso, né? Então, tem estados que falam italiano, tem outros que falam francês, tem o alemão, que é o que a gente está, e tem o outro que é o Reto-romano. reto-romano, que é uma outra língua falada aqui. É de origem latina, do latim mesmo. São 4 idiomas oficiais. E na parte alemã tem as dezenas de dialetos. Que é o idioma que o povo fala. Então, vim aqui para morar, então você tem que ter noção que se você gosta da cultura, se você gosta do frio, se você consegue viver com... Na verdade, é assim, ó, são 4 estações bem definidas. A gente fala que o outono, o inverno, a primavera e o verão ocorre aqui. Então, se você tem que saber suportar o inverno, o verão, o outono, se você consegue, também já é algo positivo. Então, outro conselho que a gente daria além de conhecer o país, a cultura, saber também se você conseguiria, se você gostaria de viver mais próximo das pessoas daqui, ou viver em comunidade brasileira, se você tá ok com essa ideia, que a pessoa pode vir para cá, não se envolver com nenhum suíço, ficar se envolvido só com brasileiro, acontece muito. Tem uma comunidade bem grande em Zurique de brasileiros, tem igreja só de o Christian falou. brasileiros. O Christian. Não acredita nele, não. Daqui a pouco é ele, daí você pode se vingar aí, ó. Ele tá esperando.
E daí, Então, Tabata, que você estava falando? Como o Juju estava Comunidade, falando, né? depende do que a pessoa está disposta, né, a vivenciar. A gente queria se envolver com o povo daqui, então a gente não procurou igreja de brasileiros, foi uma decisão nossa, que a gente queria se integrar no país, né? Aham. Claro. Sim. A comunidade é grande de brasileiros ali? Em Zurique tem bastante. Até a gente mora numa cidadezinha que fica 15, 20 minutos de trem do centro de Zurique. É como se fosse região metropolitana, mas é uma outra cidadezinha, mas é bem pequenininha. Ela tem 5.000 habitantes. É como se fosse um bairro, digamos assim, mas tem uma prefeitura própria e tudo. E aqui eu pensei, bom, é pequenininho, eu não vou encontrar nenhum brasileiro. Que nada, eu fui no curso de integração que a prefeitura fornece um curso de integração. Eu ia uma vez por semana, agora não por causa da pandemia, mas logo que a gente chegou aqui, e eu fui participar, e já lá já encontrei duas brasileiras. Eu falei, não é possível, brasileiro está em todo lugar. Em todo lugar. Tem tudo que é canto. parentes aqui, mandou um beijo para uma amiga aqui de infância, né? A Eliana. A Eliana tá aqui tá participando, ela me pegou no colo. Ela lá em São Paulo ainda. Então tá participando Então, eu também. estava lendo aqui sua mãe comentando, falando também. E o Renovo, ó. Saudade de Renovo você também, no né? Renovo. Lembra do Renovo? O Renault fez muita falta. Que legal, que bom. Pastor Edson tá bem, assim, né? Apesar já da saúde avançada, assim, mas graças a Deus ele tá bem. E ele tem feito algumas lives até pelo Hagai, tem sido muito bom. Eu escutei uma dele semanas retrasadas, se não me engano. Mas é uma pessoa, um pastor muito querido, né? Que idealizou o Renovo e abençoa tantas vidas como a tua também, né? Então, João, para a gente concluir, depois eu queria que vocês fizessem algumas observações, de repente, que vocês queiram falar, alguma coisa que acrescentar. Mas eu queria, a gente como irmãos em Cristo, de vocês aqui em Florianópolis, com saudade, né, ficando feliz em poder ver vocês e ouvi-los. Como vocês estão hoje? Como está o momento de vocês? Vocês estão felizes? Vocês estão bem? Vocês estão passando uma fase difícil? Como está hoje Jojo e Tabata como casal, como família? Fala um pouquinho para nós como vocês estão. Eu acho que essa é a parte mais fácil. É porque nós temos ficado muito unidos, né? A gente costuma dizer que a gente é um em carne. Então, Que legal. que a gente é bem A mãe apaixonado, botou que bem vocês são apaixonado pelo alma outro. gêmea. Alma gêmea, tua mãe falou. É, uma gêmea, né? A gente se entende muito bem. Nós temos um relacionamento muito bom. Que bom. Mesmo com a pandemia, mesmo a gente ficando isolado, eu fiquei 5 meses trabalhando de casa. 5 meses trabalhando de casa. Agora estou alternando entre escritório e casa, né? E não houve nenhuma mudança de briga, as brigas continuam as mesmas. Não aumentou nem diminuiu. Vocês brigam em português ou em alemão? Não é em português mesmo. Não, mas aí a gente tem um relacionamento, graças a Deus, é um relacionamento sólido em Cristo. Nós temos um relacionamento muito sólido e que Amém. com que a nossa vida aqui seja próspera. Que a gente tem de prosperidade no sentido cristão, de relacionamento, de estar Cristo vive em nós. Isso para a gente é prosperidade. Não é a segurança da Suíça, não é a natureza da Suíça, não é são as pessoas aqui. A gente é feliz onde nós estivermos. Se nós estivermos juntos, unidos em Cristo, nós somos felizes. Então a gente pensa dessa maneira. O Cristian está te detonando mesmo, né? O Cristo disse que estava trabalhando, vai direto no céu. A Tava trabalhou. Está casada comigo? Eu vou perguntar se o Christian dele também, né? Porque pelo jeito aí, né? Que legal, que bom. Que bom que vocês estão nesse momento, assim, a gente sempre viu isso em vocês, né? Essa maturidade no relacionamento. E como isso é importante, né, Jojo? Vocês estarem num lugar longe, né? Longe da família, longe de todo mundo, ainda tentando essa transição, né, funcionar, de estar numa outra comunidade de fé, totalmente diferente, tudo.
como é importante vocês estarem bem, né? Vocês estarem maduros para esse tempo, para que não seja, né, motivo de brigas maiores, de discussões maiores, porque nós estamos preparados para estar sozinhos tão longe, né? E dá saudade da família, não dá? Dá, Com nossa, com certeza. certeza. Com certeza. Assim, nós sentimos saudade da nossa família, né? A Tabi da dela, eu da minha. Quer dizer, eu sinto saudade da minha sogra também. Mas eu digo, é, eu sinto saudade dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos também, da comunidade de fé. É normal sentir saudade. Quem não sente saudade, acho que tem algum problema, né? Eu acho, É. eu sinto saudade, mas isso não me frustra, tá? Isso não me deixa abalado, nada. Não tenho problema com a distância. É por isso que quando a gente viaja para o Brasil, logo após uma pandemia, se Deus quiser, a gente gosta de passar bastante tempo com a família, curtir. A gente faz questão porque a gente acha isso importante, né? E então a gente tá bem com isso, né? Tanto eu quanto a Tab, né? Isso. Saudade da sogra. Então vocês estão planejando vir para cá no final, alguma coisa assim, não? Passar um tempo aqui no A gente verão? queria ir para dezembro, tá? Mas a gente não consegue imaginar um voo em que os nossos filhos ficam com a máscara 12 horas no voo, ou mesmo que seja à Pois é. noite. E a volta tem outro problema, que a volta eu teria que ficar em quarentena. 2 semanas de quarentena, ou seja, 2 semanas de férias. Só quarentena. Então não é uma coisa viável ainda. Então eu tenho que esperar um pouco, porque o Brasil é um país de risco para a Suíça. Então tem que esperar a coisa melhorar para a gente poder programar uma viagem. Eu queria muito para o Brasil, mas não adianta ir desse jeito. Por enquanto a gente ainda não está programando. Para o final do ano, acho que não vai rolar. Mas assim, a gente tem que agradecer muito a Deus por essa tecnologia, né? Com certeza. Imagina, É uma bênção. É uma... sabe? Imagina se fosse, sei lá, 30 anos atrás, sem isso, sem, Sem sabe? celular, né? Sem nada. Muito Não Nossa, tem sim. como se falar, não tem como se ver. E olha só, vocês estão lá no outro continente, do outro lado do oceano, e a gente está se Pois é, vendo, falando. Que bênção isso, né? uma benção mesmo. Verdade. Jojo, saudade do Brasil do quê? Tirando a família. Tirando família. O que dá saudade do Brasil? Da Amigos. comida. A comida. Sério? A comida do Brasil é muito melhor, né? A Feijãozinho, gente, arroz. sempre que pode, a gente procura as coisas aqui que lembrem o Brasil. A gente consegue comprar polvilho e fazer pão de queijo, assim. Mas Olha assim, só. a gente sente falta de comer pastel, sente falta dessas coisas simples. Olha E só, outra né? coisa também que a gente tem saudade também, embora a gente goste da organização, goste da mentalidade do povo suíço, os outros povos também daqui que tem o estilo de ser característico, né, da deficiência, disciplina, né? Digo, isso não é que todo lugar é assim, tá? Isso é o modo geral de ser. A gente sente falta um pouquinho da bagunça do Brasil, assim, algumas coisinhas legais, o povo ser mais contraído, às vezes de ser mais relax, né? De saber lidar melhor com as situações, né? Então a gente sente um pouco de saudade às vezes disso, né? A gente só percebe que é brasileiro bem quando a gente está aqui, né? Porque nós, como brasileiros, já éramos estranhos para brasileiros, né? Nossos vizinhos achavam a gente um pouco estranho, porque a gente é muito reservado. Mas para o povo daqui a gente não está aberto. O pessoal do trabalho costuma entregar bomba para resolver na minha mão, pepino, porque eu consigo fazer, digo, não é que eu consigo lidar com algumas situações simultaneamente, né? Jogo de cintura. Jogo de cintura, né? E o povo que fica meio desesperado, né? Então, é engraçado isso. Olha só. Ó, o Christian perguntando se está vendo pagode. Nem no Brasil eu escutava isso. Com todo respeito. Que legal. Querido, olha só, a gente vai, tive um tempo aqui. A gente vai cair daqui a pouco, depois eu quero voltar para a gente fazer uma brincadeira, né? Aquela brincadeira Claro. de bate-bola, bem rapidinho com vocês. Mas tem alguma consideração final que vocês queiram falar, alguma coisa que vocês queiram
de repente que a gente não puxou assunto, ou querem mandar um abraço para alguém especial, querem falar alguma coisa? Alguma consideração final? Dá um recado para esse cliente, né? Na verdade, agradecer pela oportunidade de conversar com vocês intermediando, né, o pastor Euclides e a Vivi, com o pessoal da PIB e outros amigos e parentes, né? Achamos muito legal essa maneira de integrar, muito, muito bacana mesmo. E consideração final, assim, que a gente dá, sempre que possam, abram os horizontes, visitem outros lugares, não tenham medo de conhecer, não tenham medo de experimentar, não tenham medo de tentar. A vida é uma só, ela passa rápido. Nós cristãos, Deus está sempre nos acompanhando, onde quer que nós estivermos. Amém. Amém. Agora, amém. Né? Nós estamos sozinhos, né? Deus está conosco, Deus tem cuidado de nós, né? A Dani aqui, a Jesse, olha só, eu vou fazer a tia de vocês falou assim, vem cá que a tia faz uma comidinha bem gostosa. Então eu quero que vocês digam pelo menos 4 ingredientes para ela fazer uma comidinha especial quando vocês vierem para cá. Vai lá, 4 coisas que vocês estão com muita saudade de comer. Pastel. Pastel de carne. Churros. O que mais? Churrasco. Churrasco. Ó, churrasco. Tá vendo, tia? Ó, vai anotando aí, ó. Churrasco, pastel de carne, churros. Mais uma. Mais uma. Aí, de almoço, assim, macarrão. Como é que é? Bolinho de chuva. Não, bolinho de chuva, não, brincadeira. Acho que o feijão Eu tô mais perguntando se é pamonha. Pamonha. Feijoada. Uma feijoada, tá bom. Não gosto de pamonha. Feijoada. Feijoada. Tá bom, ó, a tia anotou aí, ó. A Eliana, né? Isso, Tia Eliana, ó, já tá churrascão, ela vai fazer, ó. Tio Ageu faz. Vamos fazer a brincadeira? Vamos lá, claro. É pergunta simples, rápida, e vocês respondem sem pensar muito rapidamente. A Jéssica ser entrevistada. Jéssica, você tem que mudar para algum lugar. Tem que ir para outro país. É Paraguai mais perto, Argentina, né? Ó, o Juninho mandou uma mensagem para mim, dizendo assim, ó, avisa o Jojo preparar o feijão, né? Para colocar água no feijão que ele vai te visitar. Ele vai te visitar. Ele não disse quando, mas disse que vai visitar. Cara, visitas são sempre especiais, né? Quem visitou vocês da PIB aqui até agora? A PIB, só da PIB mesmo, a Keila, o Jason, a Ivana, a tia Noêmia, e a sua tia, né? E a sua tia, a tia Marie. E as minhas primas, a Maiá e a Jasmine. A Maiá e a Jasmine. Legal. E elas, isso, todos que estão na Alemanha ali, a gente vai visitar também. Visitar? Opa! Eu vou visitar! Vocês estão de prova, vocês não viram, né? Se Deus quiser. Não sei quando. Ele falou, nós vamos visitar. Mas antes da visita... Amor, agora eu quero ir. Antes da visita, a gente vai entrevistar eles aqui. A Yasmin, a Maiá. Vamos, já está na lista para a gente conversar com eles também. Vamos lá. Pergunto, o Jojo responde primeiro e a Tabata depois, sem pensar muito. O tempo difícil. Pandemia. Tabata. A doença na família. É difícil. Se vocês pudessem voltar 20 anos, o que vocês fariam mais? Faria mais. Bom, eu teria preparado fazer o curso de computação mais cedo, eu jogaria mais futebol. Tá jogando aí, não? Tá jogando aí, não? Antes da pandemia tava, né? Agora deu uma parada por causa da pandemia. Eu sou jogador mediano no Brasil. Aqui eles me chamam de Neymar. Eu fico imaginando o futebol desses meninos aí.
Jogo direitinho, Não, mas diz pra ela. jogo direitinho, mas não Não tem entendi. jeito pra coisa. Só o nível profissional O que que é que muito você... melhor. Tabata, o que que você faria mais? Teria estudado mais. Estudado mais. Legal. Ah, um amigo mais chegado que irmão. Tem que dar um nome. Eu sei que pode ter vários, mas tem que dar um. Jason, Que legal. Sirley. É agora que o Christian sai da... tchau, Christian. Acho que ele entrou agora. Ele entrou. Ele entrou, Entrou, tá aí? tá? A Heloísa deve estar chorando, tadinha. Heloísa, ela gosta de ti, Heloísa. Ah, uma pessoa admirável. Admirável? É. Ah, tá, admirável. Entendi. O Christian. Boa, Jojo, você saiu bem. Só faltou a tábua de Heloísa. O Christian é o Rodrigo Rio, é a versão do Rodrigo Hilbert, cristã, É verdade, mais baixa. é verdade. É verdade, Jojo, concordo contigo. Ele só não inventou ainda a cura para Covid, mas está a caminho, né? Tá, mas uma pessoa admirável, tá? Pastor Paulo. Pastor Oh, Paulo. Legal. quanta falta faz, quanta saudade, gente. Sabe que a gente está num momento de transição, né? A gente está para resolver. Na verdade, acho que já teria resolvido se não tivesse essa pandemia, né? A gente está nesse período da chegada do pastor titular da igreja, uma pessoa que já tá no processo, tudo. E lembrem de estar orando por esse processo, e que eu acho que agora, até o final do ano, a gente conclui isso também. Mas o pastor Paulo é nosso, né? Deixou um legado importantíssimo na vida de muitas e muitas famílias, né? Nas Com nossas? certeza. Luca e Thomas, Thomas, Nossos presentes. diga. Presentes? Presente. Presente. Tabata, Jojo. Amor da minha vida. ai, Jojo, tá. Meu porto seguro. Legal. legal. Assim, ó. Para sempre. Ah, vamos aos pecado. Ah, O que distanciamento vem à social. cabeça? Ai, ia falar isso, não vale. Também. Aham. Igreja, pessoas. Não entendi, mas em que sentido? O que você quiser. Igreja, O que pessoa. você quiser. Igreja, pessoas. Irmãos, PIB. comunidade, congregação. Igreja, eu só penso em PIB. Eu acho que é necessário para o nosso caminhar cristão. Igreja para mim. É verdade. Faz falta, né? Pessoas sem pessoas não tem igreja. Não tem igreja. Legal. Ah, uma das coisas que sempre me impressionou muito é a questão da família, né? Como um todo, assim, a gente sempre ensina isso para os nossos filhos, a importância da família, né? E hoje vocês têm a experiência de morar longe da família, né? Não, claro, vocês estão na família de primeiro grau, mas pensando na família, pai, mãe, sogra, irmãos, enfim, o que vocês podem dizer a respeito disso, do que é a família para vocês? Essa é a parte difícil de morar longe. A falta de proximidade com os avós. Nem tudo são flores. Essa é a parte difícil. E para lutar, para ajudar a diminuir essa questão, a gente, por enquanto, não podendo viajar, a gente faz vídeos, né? De conversar, estar sempre presente. E outra coisa muito importante, que talvez as pessoas não pensem isso no primeiro momento,
é desenvolver bem o idioma materno. O português tem que ser bem desenvolvido, bem solidificado, para que não seja um idioma perdido no futuro. No caso das Isso mesmo. Das crianças, né, crianças que que vão crescer precisam ter aqui. contato com os avós, com os primos, Isso. não pode perder, não pode, tem que tomar cuidado. Que você está no outro país, isso vai embora rapidinho. A gente conhece várias pessoas que de origem, É. os pais brasileiros, que os filhos já, alguns nem falam português, nem falam mais. Olha só. Triste. É. É verdade. Tabata, quer acrescentar alguma coisa? Família, o que seria família para mim? É. Acho que é a base, né? E é o nosso lugar de aconchego. Uhum. É. É isso aí. Um sonho, Jojo. Ahn, Parece meio surreal, mas um sonho assim, não tão distante, seria ver a aurora boreal na Noruega. Olha só. Bom sonho! Não deixa de ser um sonho, grande sonho. Um sonho que pode ser realizado é eu ser fluente no alemão. Com muito esforço. Mas eu sonho com esse dia que eu vou conseguir me expressar tão bem em alemão como eu me expresso em português. Português. Isso é importante. Que legal, que bom. Olha que legal. Jesus Cristo, Jojo. Meu Pra Deus. ti, Jojo. Tudo. Somente isso, tudo. Amém. Meu amigo Tá. é o Salvador. Amém. 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 Que bom. Queridos, que pena, a gente vai terminar. Foi bom estar aí na casa de vocês, foi bom vocês estarem aqui na nossa casa, foi bom você estar na casa de todos que participaram aqui e que ainda depois vão participar muitos outros ainda. E o desejo do nosso coração é que vocês continuem assim, né, com essa maturidade para lidar com todas as questões da vida, principalmente no casamento, na família, que, como vocês falaram, tudo, é a prioridade, né? Uhum. É a base, e que vocês possam cada vez mais se fortalecer um ao outro, se completar um ao outro, ser instrumento de Deus, um instrumento vivo de Deus, um na vida do outro, assim, né? A gente fica muito feliz em saber que vocês estão bem, e a proposta dessa live, pelo menos quando nós criamos ela, é pensar nisso, pensar como eles estão, né? Como está a vida deles, se eles estão felizes, se eles estão realizados, e como é bom saber que vocês estão bem, que vocês estão com sonhos, que vocês estão com projetos, que vocês estão seguros daquilo que vocês estão fazendo, seguros de que vocês estão dentro da vontade de Deus, que vocês sejam esse instrumento vivo de Deus aí na vida desse povo, né, de cultura diferente, de língua estranha, Língua mas que vocês estranha. possam ser usados. Definitivamente estranha. O apóstolo Paulo falava sobre isso, né? Que Deus abençoe vocês. Eu queria orar por vocês antes. Algum recadinho, alguma coisa, não? Só para ressaltar também, que a gente acabou não falando, a experiência de ser pai é maravilhosa, pai e mãe, né? Nós somos pais e nós temos um momento nós passamos bastante tempo com nossos filhos, nós dedicamos tempo para eles. Então, isso como base cristã é essencial, não só com o pai e para eles também se chegar a Deus. Então, que Deus sempre nos mantenha sempre firmes, direcionados, né? Ser um motivo de oração para a gente nunca perder o foco, nunca perder a direção, né? Não importa onde quer que a gente esteja, seja aqui, outro país, né? Então, Amém. É isso aí. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós somos muito gratos por esse privilégio, ó Deus, que nós tivemos de estar juntos, ó Deus, com o Jojo e com a Tabata. Obrigado porque o Senhor nos possibilita essa oportunidade, ó Deus, mesmo assim, nessa ferramenta que nós tentamos encurtar essa grande distância que nós vivemos fisicamente, Senhor, mas obrigado porque a gente pode se olhar nos olhos, a gente pode conversar, a gente pode matar um pouco a saudade, ó Deus,
dessa família tão querida. Pai, que bom saber que o Senhor tem cuidado deles, que bom saber que o Senhor tem os abençoado, que o Senhor tem dado a eles a direção, a segurança de que eles estão fazendo aquilo que está no centro da tua vontade. Que bom que eles estão provando a Deus daquilo que o Senhor já tinha separado para eles, que o Senhor já tinha sonhado para eles, a Deus, e eles podem viver esse novo momento, a Deus, ainda assim entendendo o teu chamado para a vida deles, os planos maravilhosos que o Senhor tem para a vida deles. Nós pedimos que o Senhor continue os abençoando, cuidando deles, protegendo, livrando de todo mal, a Deus, e que eles sejam, sim, instrumentos vivos do Senhor, a Deus, que eles venham a exercer o chamado deles, a Deus, de falar de Jesus, de testemunhar, de ser luz, a Deus, por onde quer que eles estão, por onde quer que eles vão, a Deus, e cada vez mais eles entendam, a Deus, aquilo que o Senhor tem como propósito para a vida de cada um. Cara, abençoa as crianças, Senhor, seus filhos, que a tua boa mão de graça também esteja sobre a vida deles, Pai, e cada vez mais eles percebam que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor está disponível, está à disposição para a vida deles, Senhor. Obrigado pela vida dessa família, nós te agradecemos pela oportunidade, obrigado por cada pessoa que participou, que aqueles que vão assistir, a Deus, abençoe a vida de cada um. Nós te agradecemos muito, a Deus, e pedimos para que o Senhor continue, a Deus, a escrever uma linda história através da vida do Jojo, da Tabata e dos seus filhos para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Amém. Querido, Um agradecimento diga. final que eu vou fazer para os nossos pais, né? Que a minha sogra, a Cristine, meu pai, a mãe, a Sara e meu pai, José Nunes. Se nós estamos aqui até hoje, foi porque eles tiveram grande parte nisso. Nosso caráter, a nossa força, o nosso vigor, a vontade de fazer as coisas, ser cristão, tudo isso foi por causa eles nos ajudaram a chegar onde nós estamos. Então, agradecimento especial a eles, né? Que bom, que bom. Que legal isso. Parabéns, querido. Mano, muito obrigado. Mais uma vez agradeço em nome da toda a igreja, a nossa amada igreja e a amada igreja também de vocês. Que vocês se sintam cuidados, né, de alguma forma, pelas nossas orações também. Que vocês se sintam acolhidos com o nosso amor mesmo à distância. Nós estamos aqui orando, torcendo por vocês. E quando puderem, por favor, venham, né? Venham nos visitar, venham comer o churrasco. Mas segundo meu marido, nós vamos. Nós vamos acabar indo, se Deus quiser, uma vez. Pode vir, a gente sempre tem um quarto sobrando aqui para receber amigos, né? E quase aconteceu isso, né? Tu lembra aquela vez? Vai acontecer um dia, se Deus quiser, né? E prometo fazer um bolinho de chuva, mesmo que tu falou ali, porque o coração fala que, né? A boca fala que o coração tá cheio, então o dia que tu tá querendo um bolinho de chuva, a gente vai fazer. Tá bom, queridos? Obrigada. Deus abençoe. Obrigada Um beijo de crianças, qualquer coisa. Obrigado para todos. Conte com a gente aí. Tá? Tchau. Tchau, fica com Deus. Tchau. Querido, obrigado pela presença de todos vocês. Semana que vem, então não perca, o Daniel Messina e a sua família estarão conosco aqui no PIB Sem Fronteiras. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.